ZYM3, a rádio digital ao redor do mundo. Olá, seja bem-vindo e hoje eu quero trazer uma reflexão muito interessante para você e para mim também, é claro, tá? Certa vez, um cego estava numa aldeia e ele então foi levado para o filho do homem. E o filho do homem olhou para aquele cego, catou ele e levou ele para fora da aldeia. Chegando fora da aldeia, ele cuspiu nos olhos daquela pessoa e pediu para ele: "E aí, você está enxergando?" E então aquele cego falou assim: "Olha, eu estou vendo assim pessoas como se fossem árvores, mas eu não estou enxergando nitidamente." Então o filho do homem repetiu de novo aquele processo e perguntou novamente para ele: "E aí, agora você está enxergando?" Então o homem olhou e falou assim: "Sim, agora estou enxergando nitidamente." E o filho do homem colocou algo muito interessante para aquele cego, ou ex-cego, né? Falou assim: "Olha, vá para a sua casa, vá para junto da sua família e não volte mais para a aldeia." Interessante isso, né? E é justamente sobre isso que eu quero comentar alguns assuntos com você neste vídeo aqui. Primeiro, o fato de que o filho do homem retirou aquela pessoa de uma aldeia para que o processo de cura ele se desse fora da aldeia. Nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos dentro de um ambiente tão tóxico, de um ambiente tão nocivo, que é impossível que haja uma cura. Primeiro é preciso que nós possamos sair de determinados ambientes. E o pior de tudo, nós precisamos identificar ou saber que esse ambiente realmente é um ambiente tóxico. Porque o filho do homem catou aquele cego e levou ele para fora da aldeia. Então nós precisamos entender que por mais que nós possamos estar gostando de um determinado ambiente, ele não é propício para a nossa cura. E é necessário que a gente entenda isso, que a gente saia desse ambiente. O segundo fato muito interessante é o processo de cura que Yeshua usa para aquele cego. Primeiro ele cospe, faz ali uma pasta, em alguns textos ele usa um cuspe com uma lama e joga no olho daquela pessoa e logo de cara ele não enxerga. Ele tem uma visão turva, ele não consegue enxergar nitidamente. Ele vê homens como árvores. Esse ver homem como árvores fica para um outro vídeo aí para frente. Mas percebe que a cura não foi imediata. E é engraçado que todas as passagens que nós vemos, tudo acontece repentinamente, tudo acontece rapidamente. Mas não foi assim. E eu acredito que a maior parte das coisas que ele faz em nossas vidas não é de uma hora para outra, ou simplesmente, pumba, acontece como um passe de mágica. Mas sim, acontece num processo, num caminhar. Por que aquele cego teve que ser feito em duas etapas? Talvez a cegueira dele fosse tão grande que não fosse simplesmente uma cegueira física, mas fosse também uma cegueira espiritual, uma cegueira mental, em que Jesus teve que entrar ali dentro daquela pessoa com paciência e calma e estabelecer um processo de cura. Percebe que hoje na nossa sociedade é tudo muito rápido, nós queremos tudo para ontem. Nós estamos vivendo na velocidade das redes sociais, achando que a rede social, o mundo virtual, ele é um mundo real. Não, ele não é. E as coisas mesmo no mundo virtual não acontecem tão rápido, ou os resultados não chegam tão rápido quanto você imagina. Tudo é um processo, tudo leva tempo, tudo muitas vezes precisa amadurecer. Só que nós estamos muito mal acostumados. E a terceira parte dessa história é que Jesus, quando ele tem esse cego ele curado, ele fala para esse cego não voltar mais para a aldeia, mas para ir para a família dele, para a casa dele, e lá permanecer, dizendo: esquece a aldeia. A aldeia não é um ambiente para você. Quantas e quantas vezes nós temos um problema solucionado, quantas e quantas vezes nós temos um novo caminhar, mas invariavelmente nós retornamos para um local
do qual nós saímos e não deveríamos ter retornado. Os nossos velhos hábitos, os nossos velhos costumes, que fazem com que a gente já caminhe no automático, levam invariavelmente a gente a caminhos que não deveríamos trilhar. Por isso, nessa história desse vídeo, nós, simplesmente quando nós olhamos essa história perdida há mais de 2000 anos atrás, parece que ela não tem nada a ver com os nossos dias de hoje, mas ela tem tudo a ver comigo e com você. Por isso que ele insiste em querer alterar a nossa vida, ele insiste em querer fazer algo novo em nossa vida. Mas lembre-se, primeiro, muitas vezes, nós temos que sair da posição que nós estamos, nós temos que sair do local aonde nós estamos, porque são lugares tóxicos. Nós temos que ter também a paciência de entender que muitas vezes a caminhada ela é um processo, e às vezes é um processo longo, em que ele vai ter que trabalhar várias vezes conosco. E depois de tudo consumado, nós temos que ter a clareza de não voltar aos velhos hábitos, aos velhos caminhos, às velhas amizades, a velhos lugares que nos foram tão ruins para a nossa vida. Por isso que ele diz que ele sempre tem um caminho novo. Eu espero que você possa trilhar este caminho novo. Eu sou o Paulo e essa é a ZY3. Até uma próxima. ZY3, a rádio digital ao redor do mundo.